Olá, conectados e conectadas! Estamos aqui para mais um programa Conexão Márcia Rocha. Programa esse feito para você, para falar tudo sobre beleza, saúde, bem-estar e autoestima. E hoje estamos aqui novamente com essa querida Priscila Alberti para falar dos óleos essenciais, trazer mais conteúdo para você sobre esse assunto que deixou aquele gostinho de quero mais no programa passado. Muito obrigada, Priscila, por estar aqui novamente e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Márcia, novamente o convite para poder apresentar um pouquinho mais sobre esse ramo que tanto está crescendo no momento. Principalmente quando a gente recebe uma mensagem. Pri, minha enxaqueca foi embora. O que você fez? Isso é levar qualidade de vida para o cliente, né? Eu formulei algumas perguntas que são as perguntas mais frequentes que me fizeram, né? Então vamos lá. Priscila, como é empreender nessa área que envolve saúde e bem-estar? Mudar a vida da pessoa para algo de bem-estar é muito gratificante, porque existe uma ajuda antes do frasco e depois do frasco. Como assim? Antes dos frascos é a questão do trabalho do agricultor, da questão do plantio, e depois do frasco somos nós, né, com a utilização dos óleos essenciais. É uma coisa que a gente nunca pensa, né, gente? Para que esse frasco chegue até nós, teve todo aquele trabalho lá atrás, né? De pessoas trabalhando, de pais de família, dependendo disso também, né? Exato. É uma fonte de trabalho, é uma fonte de renda para quem fabrica, para quem vende também, né? E para quem utiliza, é saúde. E uma fonte de renda também para quem utiliza. Como assim? Nós trabalhamos como consultores de bem-estar. Então nós conseguimos fazer dos óleos essenciais o nosso ganho financeiro. Que interessante. Como é que, assim, o que um consultor, né? Você está falando sobre o consultor. O que o consultor faz? Qual é o trabalho de um consultor? Ele usa, compartilha e ensina. Nós ajudamos as pessoas a ter uma renda extra, a ter uma saúde financeira também. Então, Priscila, quando você fala em usar e compartilhar, ao ponto de ser uma consultora, explicar para outra pessoa, vender, foi isso que aconteceu com você? Foi exatamente isso. A vendedora chegou na minha porta, me ofereceu, eu quis utilizar os produtos primeiro. E aí automaticamente nós vamos falando dos benefícios dentro de casa, que você deixa de usar um remédio, você deixa de usar uma pomada, você toma algumas providências que já fazem muitos benefícios para a sua vida. E como é que te deu esse start? Quando a gente começa a compartilhar os benefícios e ver que as pessoas se interessam e você começa a passar o seu contato para a sua cadastradora, você estala os dedos e fala assim, caramba! Oi, né? Você começa a falar, oi, eu já estou produzindo uma renda extra. Exatamente isso. Então eu estou vendendo óleo essencial e não estou ganhando nada sobre isso. Por que não fazer uma renda extra, né? Vou me cadastrar como consultora. E é nessa que a pessoa começa com uma renda extra e às vezes até se torna a renda principal, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos na prática. Eu comprei, eu estou compartilhando, eu vi que no seu caso foi assim, mas eu não entendo nada de óleo essencial. O que eu entendo é o que você falou para mim. Márcia, isso aqui serve para tal coisa, eu usei, achei bom, tô passando para todo mundo da família, pro pessoal, né, que a gente conhece. Mas como que eu faço para eu ser uma consultora? Como é que eu, assim, vocês treinam a pessoa? Como é que funciona? Fica bom saber isso, sabe por quê? Porque quem tá vendo a gente, às vezes tá procurando uma renda extra, algo confiável, algo que tem nome, sabe? Algo que tem estudo científico. Então, assim, não é uma marca qualquer. Então, mas como é que eu posso chegar a esse ponto? Liga para você, explica, como é que funciona? Então, literalmente a gente pega na mão. Eu pego na sua mão, eu falo assim, você quer ser consultora? Quero muito ser consultora. Então eu vou te dar os materiais, eu vou te dar a minha consultoria full time, só tirando o tempo que a gente dorme, né? Que de vez em quando a gente descansa. Tem um aplicativo exclusivo para a minha rede, né? Que é a rede do qual eu faço parte. Tem algumas mentorias, nós temos várias reuniões no Zoom. Pelo menos uma vez por semana nós temos mentoria.
Temos um aplicativo exclusivo para os membros, onde tem todas as classificações dos produtos, tem protocolos do nosso dia a dia. Além do que, deve ser fascinante você entender sobre tudo isso, fazer disso uma renda extra. Então não tem desculpa. Se você quer trabalhar com algo que realmente será rentável e também que vai fazer bem para outras pessoas, porque alinha as duas coisas, né? Exatamente. Você faz bem para outras pessoas e também ganha a sua renda, porque todos nós precisamos de dinheirinho para viver, não é verdade? Eu comecei como membro preferencial, utilizando para dentro de casa, trazendo benefício para dentro de casa. E aí, naturalmente, nós vamos falando com as pessoas. E aí, quando vira a chave, assim, dá aquele estalo, você fala assim, mas eu tô falando e indicando para a vendedora, clientes, por que eu não posso fazer disso uma renda extra? Tá vendo, gente? Então, para você que quer ter uma renda extra, para você que perdeu seu emprego, para você que tem o dom de falar para outros aquilo que você acha que é bom, explicar, porque isso aqui, essa marca, ela já se vende sozinha, porque todo mundo já conhece que é uma marca muito boa. Então, quando você usa, fica muito mais fácil você falar para outra pessoa, olha, eu usei e é muito bom. Agradecidos pela presença da Priscila e outros programas virão, então não percam o próximo Conexão Márcia Rocha. Nós estamos com um convidado que é formado em 1974 na Faculdade de Medicina de Taubaté, titular e especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, especialista em cirurgia videolaparoscópica avançada, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tem acreditação internacional em cirurgia bariátrica e metabólica pela Surgical Review Corporation, entre outros títulos. Estamos falando dele, Dr. José Stefano. Doutor, estamos muito felizes de ter o senhor aqui conosco para enriquecer essa nossa pauta. Vamos falar sobre qualidade de vida, né, doutor? Visto que nós vemos que hoje é uma procura muito grande que nós temos. Muitas pessoas hoje querem ter longevidade e qualidade de vida. Doutor, tem alguns fatores que podem contribuir para isso? Eu diria que, primeiramente, é a parte de conhecimento, tomar consciência, tomar atitude. Então, conhecimento e atitude tem que andar junto. Eu sempre digo que uma ação sem, ou uma intenção sem ação é uma ilusão. É o saber e fazer. E fazer. Começando pela nossa alimentação. Então, as pessoas precisam conhecer mais sobre os alimentos. Se a gente estivesse falando em 1950, 1940, onde a indústria alimentícia ainda era aquela muito caseira, né, dos pequenos agricultores, tudo muito natural, com muito menos química na alimentação, era uma coisa. Mas hoje não. Hoje a indústria, por um motivo principalmente de ter que baratear o preço do alimento e oferecer muito alimento, porque a população chegou já nos seus 8 bilhões de pessoas, né? É obrigado a plantar e colher muito em pequenos espaços. E aí entraram os produtos químicos, que nós já sabemos, e o transgênico, né? Que é para proteger geneticamente das pragas agressoras que vão destruir a lavoura. Essas coisas nos agridem. Infelizmente, nós não temos escolhas fáceis de fazer. Primeiro, porque são raros os produtos integrais, orgânicos, embora eu esteja vendo crescente essas casas que vendem produtos naturais. Mas a grande maioria do que a gente busca são alimentos que têm ainda muito produtos que são nocivos à nossa saúde. Isso é naquilo que entra, assim, que os fatores genéticos e os fatores ambientais acabam não contribuindo muito para ter essa qualidade de vida? Não, aí é um outro aspecto, né? A genética é um fator importante
sob o ponto de vista de que as pessoas podem ter mais resistência ou menos resistência na sobrevida, né? Tem pessoas que são mais frágeis e pessoas mais fortes, no sentido de que eles são mais resistentes ou menos resistentes geneticamente. Mas essa influência não é tão grande, eu diria aí, teoricamente, né? Não, empiricamente, é 20%. A grande maioria dos outros fatores que interferem na nossa saúde estão ligados com o meio ambiente. E o nosso meio ambiente, como eu estava falando, não vou dizer 4, 5 ou 6 fatores, mas entre um dos fatores começamos pela alimentação. Então, saber escolher os alimentos é muito importante. Nós estamos falando para um público diverso, sabemos que tem pessoas com maior poder aquisitivo, outros com menor poder aquisitivo, e claro que isso vai influenciar dele poder comprar um produto integral, orgânico, que custa mais caro, né? E aquele outro que gostaria, mas não tem o poder aquisitivo para isso. Esse é um fator. E aí entra uma questão política, né? Que é governamental, no sentido de proteger as pessoas das doenças. Porque quanto mais o governo ajudar as pessoas em todos os sentidos, não só na questão da vacinação, da questão da higiene, né, através dos esgotos, da água potável, etc., né, ele promover conhecimento e favorecer as pessoas que produzem alimentos melhores, com menos impostos, mais baratos, que a pessoa possa ter. Porque a doença custa caro para o nosso cofre público, né? E muito caro para o bolso das pessoas. Então, uma política nesse sentido ajudaria muito a questão alimentar. No outro ponto, que faz muita diferença para as pessoas, é a paz de espírito. Ele pode ter tudo na vida, ser uma pessoa com muitas posses e recursos, mas se ele não tiver uma paz interior, ele não está feliz, ele não está bem. E essa situação agride o nosso corpo. Todos nós sabemos que se a gente estiver psicologicamente mal, não estiver em paz, nós temos interiormente mecanismos hormonais que estão nos agredindo, né? Exemplo, uma pessoa que é super estressado, tudo para ele é problema. Existem pessoas assim, né? Por educação, por índole, por uma série de fatores. O que acontece com ele? Ele fabrica mais cortisol do que uma pessoa que não tem esse estresse todo. E o cortisol, cronicamente, vai agredindo as células do nosso corpo e, consequentemente, diminuindo resistência, criando outros tipos de doença, como, por exemplo, a obesidade, a diabetes, a hipertensão e outros problemas cardiológicos, por conta de uma falta de paz. Então, aí entram ferramentas que são fáceis de buscar, né? Através da própria religião, né? Que eu acredito bastante na espiritualidade, da pessoa desenvolver isso, mas não no sentido teórico, no sentido prático, né? Ele se despide desse orgulho, muitas vezes, que ele carrega, que isso acaba fazendo mal. Muito importante que as pessoas comecem a se preocupar com a qualidade do seu sono. E uma das coisas que tem dificultado, e isso está começando já desde as crianças, é ficar na frente das telinhas. Você manda seu filho deitar, mas ele vai com o celular na mão. Aquela luz branca que ele recebe impede com que a melatonina fabricada no nosso cérebro, que dá o nosso descanso, que dá o nosso sono profundo, ele acaba não agindo adequadamente. O nosso corpo, ele se prepara, né? Ele se prepara para ir para o sono, para descansar, né? Então a gente tem que fazer essa preparação para irmos para a cama mesmo, né? Ó, agora eu vou deitar. Então a gente se preparar mesmo para isso e não ficar no celular o tempo todo, porque aí não ativa, né? Exatamente. Melatonina. Só para falar da melatonina, se a gente comparar os animais, você vê, por exemplo,
6 horas da manhã, já até a revoada dos pássaros saindo das árvores e voando. Eu vou lá 6 horas, mas pode ser 5h30, depende da estação do ano. Quando é 6 horas ou 6h30, aquela outra revoada deles indo para dormir. Assim você vê, por exemplo, com as galinhas, a mesma coisa, vai para o puleiro quando chega às 6 horas da tarde, se preparar. Porque nós estamos ligados diretamente com o sol, com a luz solar. Né? Mas não é só a luz solar, né? A luz da televisão, a luz das telinhas, né? Que eu digo telinhas, do smartphone, dos tablets, do computador, são luzes que atrapalham a fabricação da nossa melatonina. Então, quando vai chegando no final da tarde, a melatonina vai subindo a produção e vai dando a sensação de sono e logo em seguida você dorme, onde você vai ter o descanso. Quando chega às 5 horas da manhã, a melatonina está lá embaixo novamente e o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina está subindo para você se despertar já com uma pressão, com uma vontade de sair da cama, etc. Então, quando a gente não se prepara adequadamente para essa situação, a gente vai ter uma má qualidade de sono. Então, se você somar uma pessoa que tem uma má alimentação, uma condição de estresse alterada, um sono ruim, né? Você vai somando aí fatores que vão acabar fazendo com que as pessoas não tenham a saúde adequada e, consequentemente, uma qualidade de vida ruim e, consequentemente, menos longevidade. A conta chega, né, doutor? A conta chega. A conta chega, não tem jeito. E assim, pelo que nós vimos aqui, são coisas que são assim, são algumas escolhas já podem fazer uma diferença, né? São escolhas mesmo, né, que a pessoa faz, como ir para a cama, né, já se preparar para a cama, aquilo que come, mesmo que a pessoa não tenha aquele poder aquisitivo tão grande, mas dá para fazer algumas escolhas, algumas pequenas escolhas que vai fazer uma diferença lá na frente, vai né? Impactando na saúde e de uma longevidade. Nós não somos eternos. Nós nascemos, vivemos, crescemos, nos multiplicamos, envelhecemos e partimos, né? Agora, nós queremos que esse período seja um período de qualidade, né? De menor sofrimento possível. Claro que existem situações que não estão ligadas muitas vezes a isso, né? E são os aparecimentos de algumas doenças. Por exemplo, apareceu o vírus do Covid, né? Sim. Como é que você vai fazer? Apareceu, algumas pessoas mais suscetíveis tiveram e algumas faleceram. Então, essas são situações que aparecem na vida da gente, como uma criança que de repente tem uma leucemia, né? E ela não fez nada diferente ou que pudesse gerar isso, né? São situações que infelizmente acontecem, mas na grande maioria, né, nós podemos ter controle sobre esses pilares que nós estamos falando. Até quando eu cheguei aqui, você me ofereceu água, né? Eu falei, acabei de tomar 2 copos d'água. Por quê? À medida que a gente não faz muita atividade física, que é o outro, seria o quarto pilar, né? Atividade física é super importante, né? Hoje nós sabemos que a atividade física estimula vários hormônios no nosso corpo, hormônios do bem. Também nos protege de muitas doenças, como Alzheimer, como outras doenças crônicas, como já falamos. Por exemplo, a obesidade pode ser ajudada com a atividade física, né? E a obesidade é uma doença que traz com ela muitas outras doenças, né? E entra aí, por exemplo, a água. Se a pessoa não faz atividade física, trabalha muito no escritório, principalmente, né? E não lembra de tomar água, ele passa o dia sem tomar o mínimo. Qual seria o mínimo necessário para qualquer pessoa? Calcular em torno aí de 40 a 50 gramas de água, pode falar em ml, mas vamos falar em gramas de água. Então a gente vai tomar aí uma pessoa de 70 quilos, se multiplica por 4, 2 litros e 800. Você não vê ninguém tomando 2 litros e 800 de água por dia, né? Esse seria o ideal. Então, nós temos que nos forçar
É muitas aí que vezes, entra a escolha, né? Exatamente, forçar a tomar água, deixa a jarra em cima da mesa de trabalho, levanta um pouco, vai lá no filtro e pega uma água boa para tomar e às vezes toma até mais do que está com vontade, porque isso vai ser bom no final do dia, chegar naquele volume ou igual ou próximo do bom, né? 2 litros e meio de água por dia, uma pessoa aí de 60, 70 quilos. Se a pessoa encara a água como medicamento, que tem que tomar certinho na hora, a gente vai se policiando e isso só vai ser de benefício para nós, né, doutor? Certeza. Outro pilar, o senhor falou sobre a atividade física, né? Que a gente precisa, nem que seja um pouquinho por dia, já faz uma somatória, né? Assim como a gente vai fazendo uma somatória negativa, né, com as más escolhas, a gente também pode fazer uma somatória, né, pro lado bom, né? Sim. Vai fazendo um pouquinho, é melhor que nada, né, doutor? Claro. Então, e aí vai melhorando. E também nesse aspecto, Márcia, muitas vezes as pessoas acham que precisa comprar uma roupa especial, um tênis especial, ir para uma academia especial para fazer uma atividade física. Não. Você caminhar um pouco, você subir a escada, descer a escada. Muitas pessoas já ouviram falar, você vai de ônibus para o trabalho, desce 2 quarteirões ou 3 quarteirões e caminha até lá. Já é um exercício. E hoje nós sabemos que os exercícios se somam. Então, doutor, nós já vimos que algumas escolhas bem feitas podem nos ajudar lá na frente, né? Mas a gente também sabe que existem alguns vilões nessa questão da alimentação. Como que eu vou saber se eu estou fazendo uma escolha certa? E às vezes eu estou achando que está certo e às vezes ali escondido tem alguma coisa que não deveria estar fazendo parte do meu cardápio. Existem alguns vilões na alimentação? Como falamos anteriormente, a indústria alimentícia está hoje tendo que ser obrigada a produzir muito mais alimentos. Portanto, ele tem que ter recursos, né, os insumos agrícolas, né, e não só os inseticidas e até mesmo transgênico para fazer uma produção maior. Mas dentro da cadeia de alimentos, nós precisamos de carboidratos, que são os nossos alimentos mais energéticos. Nós precisamos das nossas proteínas, né? As proteínas estão tanto nos animais como estão nos nossos vegetais, leguminosas e outros. Temos que ter também as gorduras, né? Então aí, e as fibras, né? Vamos pôr a água e o exercício dentro dessa tabela toda aqui como alimento. Então, se hoje você pegar uma tabela na internet aí de pirâmide alimentar, você vai ver que na base da pirâmide, que é em maior, você vem lá exercício, água e tal. Segundo, e quase que no mesmo tamanho, vem os alimentos do carboidrato, né? Então, os carboidratos melhores são aqueles que são menos processados, menos ultraprocessados, que são aqueles mais industrializados. Procurar os carboidratos mais complexos. Então, são carboidratos que vêm de produtos com mais fibras, né? E sementes, vamos dizer, junto. Claro que vai ter o trigo, claro que vai ter a farinha do arroz, da mandioca, etc. Porém, feito de alguma forma que seja mais nutritivo e menos glicêmico possível. O que significa glicêmico? Que esse carboidrato não se transforma em açúcar muito rápido dentro do nosso corpo, entendeu? Quanto mais ele demora para se transformar. O senhor tem alguns exemplos? Tenho. Por exemplo, se você pegar hoje o mel, ele é o nível 100 de velocidade. Você come o mel, ele anda a velocidade de 100 para transformar em açúcar, né? Dentro do nosso sangue. Você pega o pãozinho branco, o pãozinho francês, ele tem aí 70% de velocidade. E já vai demorar mais um pouquinho, mas vai virar açúcar rápido. O ideal
é que você procure os alimentos que tenham essa velocidade, ou seja, esse índice glicêmico mais baixo, entre 55 para baixo. Ah, como é que eu sei isso? É na internet. Procura lá, hoje tá na mão de alimentos todo mundo, glicêmicos, vê a tabela e escolhe aqueles que têm menos de 55. Ou então, eu estou com uma vontade muito grande de comer um pãozinho francês. Associa nele uma proteína, põe um queijo, põe um ovo, põe uma carne, e você vai então, quando ele for misturar no estômago, ele não vai ter a velocidade de 70, que se fosse o pãozinho puro com manteiga. Ele vai ter uma velocidade bem menor. Então vai ser uma forma de você buscar esse carboidrato. Outra coisa, muitas pessoas gostam de comida que vão shoyu, é um produto que ele dá um sabor muito bom, principalmente nesses peixes crus, né? E em outros produtos, que é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, sabidamente, ele é uma substância diabetogênica, obesogênica e viciante. Então, as pessoas muitas vezes procuram restaurantes onde vão comer com shoyu, até não tanto pela carne que está ali, mas porque tem o shoyu no meio dele. Porque você coloca o shoyu, né, fica só gosto de shoyu, né? Porque a pessoa gosta do shoyu. Então você veja, são essas coisas que as pessoas precisam, quando eu falei lá, nós falamos no começo, conhecimento. Ter conhecimento sobre os produtos, sobre aquilo, como foi industrializado, é fácil? Não. Precisa uma campanha, é preciso que as pessoas busquem isso, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não vão buscar esse tipo de conhecimento. Então, se tivesse uma propaganda mais forte, através das mídias, da televisão, etc., as pessoas iriam buscar produtos melhores. E é isso que a gente está fazendo aqui, né, doutor? Mas a guerra vamos dizer, da TV não é isso, é vender, né? Então, eles vão pôr lá e as informações, cada um que procure. Coca-Cola é uma coisa que se vende muito, né? É verdade. Né? Eu acho que ficou sinônimo de refrigerante, né? Sinônimo de refrigerante é Coca-Cola. E quanto a Coca-Cola tem de produtos nocivos, né? Ainda mais quando é com açúcar normal. Você sabe que 2 litros de Coca-Cola com açúcar normal tem quase 250 gramas de açúcar. Tem pessoas que tomam 2 litros de Coca-Cola por dia. Tem pessoas que só tomam Coca-Cola, né? não tomam água. Tomam Coca-Cola, não tomam água, né? Não tomam água. Eu sei que o senhor generalizou esse assunto, mas teve algo que o senhor falou aí que eu mesmo tenho uma dúvida. Quando o senhor falou do mel, né? Muitas pessoas falam assim, eu prefiro adoçar com mel do que com o açúcar branco, o açúcar refinado. Mas o mel também tem alto teor, né, de açúcar. Então, assim, tem vezes, eu tenho certeza que isso ocorre em casa, que muitas pessoas às vezes acham que estão fazendo uma escolha que seja boa, uma escolha... Não, eu não como açúcar branco, eu como mel. A questão é assim, o que ele vai comer o dia todo, né? Ele comeu 2 pãezinhos, 3 pãezinhos no café da manhã, né? E adoçou com mel. Depois ele comeu, na hora do almoço, um prato de arroz branco, né? Com batata fritas. Mas não foi o mel. Não foi o mel que fez mal para ele, entendeu? Agora, se ele sabe fazer uma composição adequada, vai fazer um prato, vamos fazer de manhã. Se ele comer uma banana com aveia e um pouco de mel, tá bom. Ou nem precisa pôr o mel. Se a banana for bastante doce, ele já comeu o açúcar necessário. Agora vai tomar só um café com algumas 2 ou 3 bolachas. Não teria problema que ele coloque ali uma colher de chá de mel para adoçar. O que ele precisa é se acostumar com menos açúcar possível, assim, no sentido de comer alguma coisa que seja doce. Porque nós inventamos o doce, né? E o doce nos dá prazer, porque ele libera hormônios dentro do nosso corpo que dá aquela sensação de estar gostoso. Vicia, né? Vicia, né? Principalmente as mulheres com relação ao chocolate, ao leite, principalmente na época da TPM. É verdade. Né? Ela come chocolate, mas aquilo é fugaz, porque aumenta a serotonina no corpo, dá uma sensação de paz, uma sensação gostosa, mas ele acaba se viciando nisso, daí não fica numa barrinha, fica numa barra, 2 barras,
3 barras, né? O mel é um bom alimento, excelente alimento, desde que ele saiba equilibrar esse alimento com os outros alimentos que ele tem durante o dia. Continua no próximo programa. Já aconteceu com você de cair um fio de cabelo com uma pontinha branca e você achar que caiu com raiz e tudo? Muitas pessoas acham isso. Mas saiba que aquela pontinha branca que às vezes cai junto com um fio inteiro de cabelo, pode-se dizer que é uma colinha. Essa colinha se chama mucina. É uma colinha que segura o cabelo, vamos dizer assim, para que ele fique na sua fase tanto anágena quanto catágena, que é a fase de nascimento e de crescimento. Quando ele sai com aquela pontinha, significa que ele caiu fora da sua fase, que é a fase de queda, a fase telógena. Na fase telógena, aquela colinha se desfaz porque sabe que o cabelo chegou no seu tempo de cair. Então, se está acontecendo com você cair o cabelo inteiro com uma pontinha branca, saiba que você precisa procurar um especialista.